Olá, meus irmãos do YouTube, meus irmãos do canal A Verdade das Escrituras, canal Amor Ágape. É uma honra, é um prazer estarmos mais uma vez aqui, juntos, para darmos uma meditada nas Escrituras e podermos assim desmistificar tudo que o sistema religioso corrompeu, tudo que eles adulteraram, E neste vídeo eu vou falar com os irmãos a respeito das cartas que Paulo escrevia, Paulo escreveu várias cartas. Escreveu carta para os Gálatas, para os Coríntios, para os Éfesos, para os Romanos, para os Hebreus. E ele começa a carta dele dizendo assim: a igreja de Coríntios, a igreja de Éfeso, a igreja de Gálatas, E aí o sistema religioso usa isso para dizer que Paulo, em cada cidade que ele passava, ele abria uma denominação. Mas não é nada disso. Igreja não é um local físico, não é um local geográfico. Igreja não é um local de reunião de ninguém. Igrejas são um grupo de pessoas. E nós podemos comprovar isso, quando nós lemos ele escrevendo para os romanos. Aí escreve lá para o irmão fulano de tal, saudai a igreja que está em sua casa. Então ele está escrevendo ali para um grupo de pessoas. Se em Coríntios tivesse uma família, pai, mãe e filho, ele ia escrever a igreja que se encontra em Coríntios, Então esse conceito de que igreja é uma construção humana, é um local físico, geográfico, em que as pessoas devem se reunir para adorar ao Criador, isso é invenção, isso é criação do imperador Constantino, ali nos meados do século 3 para 4, Então não se deixe enganar, não se deixe levar por este pensamento, por este ensinamento do sistema religioso. Igreja nunca foi um local de reunião, um local para se adorar a Deus. Igreja nunca teve cargos eclesiásticos. Igreja nunca teve pirâmide, Viu-se a possibilidade de se ganhar dinheiro com isso. Então Constantino pega e institucionaliza a igreja. Mas igreja nunca foi isso. Nunca existiu uma igreja nos moldes que existe hoje, com placa, com CNPJ, com um dono, com pastor presidente, pastor auxiliar. Na igreja de Cristo não existe cargos eclesiásticos, não existe pirâmide. Na igreja de Cristo todos trabalham em prol do evangelho. Não tem ninguém mais importante do que o outro. Até porque ninguém tem privilégios diante de Deus. Diante dos olhos de Deus nós somos todos iguais. Não tem ninguém com privilégio ou ninguém acima do outro. É por isso que a igreja de Cristo é comparada ao corpo de Cristo. Observe um corpo humano. A mão é mais importante que o pé? Não. Os olhos são mais importantes que os ouvidos? Claro que não. Todos trabalham em prol do corpo. E o cabeça deste corpo tem que ser Cristo. Não pode ser seu José das couves, seu Pedro da padaria, seu Manuel dos porcos. Não pode ser Macedo, não pode ser R.S. Soares, não pode ser Ana Paula Valadrão, não pode ser
aquele Angenor Truque. Não, o cabeça da igreja de Cristo é Cristo. É ele que comanda o corpo. Então os membros do corpo de Cristo, os membros da igreja de Cristo, eles são guiados por Cristo, pelo Espírito Santo, e não por homens. E nós podemos comprovar isso direitinho quando tem uma passagem lá que diz que a igreja acompanhava os apóstolos pelas cidades que eles passavam. Olá, gente. Então, dando continuidade ao vídeo, né, que eu estava fazendo a respeito das igrejas, né, que Paulo mandava cartas. Essas igrejas nunca foram um lugar físico, um lugar geográfico. Paulo nunca fundou uma denominação pelas cidades que ele passava. Eram grupos de pessoas que aceitavam seguir o Messias. É por isso que tem passagens, né, em que ele sauda a igreja que está na sua casa. Ou então passagem de antes dele se converter ao Messias, quando diz assim, lá em Atos dos Apóstolos: e Paulo entrava pelas casas trucidando a igreja do Salvador. Ou então quando tem passagem que diz que a igreja acompanhava os apóstolos pelas cidades na qual os apóstolos iam passando, né? Se a igreja fosse uma denominação dessa, ia precisar de quê? De uma carreta muito grande para poder carregar a igreja em cima, para poder ela acompanhar os apóstolos. Então a igreja nunca foi um prédio, nunca foi uma denominação, nunca foi uma empresa com CNPJ, com dono, com presidente. Igreja é grupo de pessoas que segue o Messias. Deu para entender? É que o sistema religioso, ele manipula as escrituras. O sistema religioso, ele cria essas coisas e empurra ela goela abaixo de vocês, para vocês acreditarem que quando Paulo está escrevendo para as igrejas, está escrevendo para uma denominação religiosa. Mas Paulo, ele jamais iria fundar uma denominação religiosa, porque o apóstolo Paulo era um profundo conhecedor das Escrituras e dos ensinamentos do Messias, e ele sabia que o Messias nunca mandou ninguém construir um templo, uma sinagoga, uma denominação. E o próprio apóstolo Paulo, lá na passagem dele lá por Atenas, na Grécia, ele fala para aqueles homens: ó, o Deus que criou os céus e a terra não habita em templos feitos por mão de homens, nem requer nada de nossas mãos, como se ele precisasse de alguma coisa. Então, para o apóstolo Paulo falar uma coisa dessa para os atenienses e depois ficar escrevendo cartas para denominações que ele fundou nas cidades em que passou, o apóstolo Paulo ia perder toda a credibilidade. Ele ia passar como um falsário, né? Ele ia passar como aquele que tem problema de cabeça, é bipolar, porque fala uma coisa para os atenienses e depois passa pelas cidades e vai fundando denominações. Então não existe o menor cabimento das igrejas do passado, né, na qual o apóstolo Paulo escrevia as cartas, elas serem denominações, serem cópias de sinagogas, serem um templo. Igreja é grupo de pessoas, tá bom, irmãos? É bom que vocês comecem a despertar, comecem a acordar. É muito importante que vocês estudem as escrituras, porque senão vocês vão continuar aí escravos desses homens que mentem para vocês, que manipulam as escrituras para poder se enriquecer, né? Para poder comprar seus carrões importados, casas na praia, botar o filho na faculdade no exterior, comprar jatinhos, abrir rede de TV, abrir rádios, né?
Então, meus irmãos, vamos estudar as Escrituras. Tá bom? Um abraço a todos, fiquem todos na paz.